Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Maria Antonieta e trabalho na Escola Municipal José Alves Martins, na cidade de Ourinhos, aqui no estado de São Paulo. E hoje o nosso tema é falar sobre a importância econômica das bacias hidrográficas. Vamos aprender coisas novas hoje? Quando a gente fala de água, veja por essa imagem, vocês já sabem, né? Vocês já aprenderam em séries anteriores esse conteúdo, que predominam as águas salgadas, as águas oceanos e mares no planeta. E a água doce, ela representa uma parcela muito pequena da superfície, né? Então você vai observar pelo gráfico que só 2,5% dessa água do planeta é considerada água doce, formada pelas calotas polares, as águas subterrâneas. Então veja, as calotas polares, né, a água que está na forma de gelo, representa a maior parte desses 2,5%. As águas subterrâneas, como o lençol freático e a água dos aquíferos, vem em segundo lugar com 29%. E os rios e lagos, nós temos apenas 0,3%. Esse item outros está relacionado à água, por exemplo, ligada à umidade da atmosfera. Então, você vai perceber já por esse gráfico que a água dos rios, das bacias hidrográficas, ela é pouco significativa no contexto de planeta. Por isso, a importância da água para todos nós, né? Aqui eu coloquei uma imagem para vocês observarem sobre as calotas polares. Então, normalmente essa quantidade de água aparece nas zonas do Polo Norte e do Polo Sul. Então, nada mais é do que a acumulação de neve sobre a superfície, né? No caso do Polo Sul. E na região do Polo Norte, essas calotas polares ligadas também às extremidades continentais. Nessa outra imagem, vocês têm as águas chamadas subterrâneas, como por exemplo a água dos aquíferos. De todos os aquíferos, eu escolhi para vocês o aquífero Guarani, porque é considerado um dos mais importantes do mundo. Então você vai observar por este mapa que essas águas elas estão mais concentradas em grandes extensões do Brasil, mas também em terras do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. A profundidade é bastante significativa, então grande parte do aquífero é formado por essa reserva que está a mais ou menos 1.000 metros de profundidade, né? Então são áreas areníticas, onde está a concentração de água, protegidas por camadas de basalto. Em determinados pontos você tem aberturas, né, de terreno que facilitam a infiltração da água nesse reservatório. No caso do Brasil, nós já usamos também de forma significativa as águas do aquífero Guarani, em muitas áreas, inclusive do estado de São Paulo. A terceira forma, né, da água doce aparecer no planeta, que nós vimos naquele gráfico inicial, é na forma das bacias hidrográficas, que são esses conjuntos de rios. Então, você tem um rio principal, normalmente a nascente num local mais alto, ligada ao afloramento do lençol freático, e esse rio principal se desloca em direção às terras mais baixas. Ao longo do caminho, ele vai recebendo águas de outros rios, que são chamados afluentes, quando despejam suas águas diretamente no rio principal. E quando esse rio menor despeja sua água no afluente, ele é chamado de subafluente. O leito nada mais é o espaço por onde a água do rio passa, né? E a foz, o local onde esse rio vai desaguar. Quando a gente fala de água doce no mundo, o Brasil se destaca como o país que apresenta as maiores reservas, por causa das nossas grandes bacias hidrográficas, como é o caso da Bacia Amazônica, em especial, a Bacia Platina, a Bacia do Rio São Francisco e outras importantes no cenário nacional. Observem também
que os países que têm essas maiores reservas, claro, que são os países de dimensões continentais e, portanto, apresentam rios de grandes extensões e bacias hidrográficas significativas. Como que essa água doce do mundo é utilizada? Nessa quantidade tão pequena que em alguns gráficos a gente vê 2,5, como que eu já mostrei, outros aqui como esse, 2,7, mas é uma quantidade próxima a isso sempre, né? Então, ela é usada, 70% dessa água usada para agricultura, normalmente ela é consumida de modo ineficiente para essa atividade agrícola, por exemplo, o sistema de irrigação, normalmente ele não é modernizado e ele não é adequado, então gasta-se muito mais água do que seria necessário para o desenvolvimento da planta. A indústria e energia o segundo setor, a gente pode dizer assim, que gasta essa água do planeta, e uso doméstico 8%. Quando a gente fala dos rios, também é importante a gente avaliar como que esse rio está em relação ao relevo, né? Já que as bacias hidrográficas estão encaixadas nessa estrutura de relevo do lugar. Então, o que a gente chama de rio de planalto? O rio que atravessa terrenos mais inclinados e que apresentam quedas d'água. E o que é um rio de planície? Ele apresenta praticamente um terreno muito plano, sem desníveis. Então, consequentemente, a utilização desse tipo de rio é diferenciada. Então, onde nós temos rios com quedas d'água, o aproveitamento maior é para a instalação de usinas hidrelétricas. Então, aqui nós temos as construções de barragens. Nessa outra imagem, rios de planície, terrenos muito planos, né? Terrenos baixos, sem grandes ondulações. Esses terrenos, esses rios, na realidade, são utilizados especialmente para a navegação. Claro que um rio de planalto ele também pode ser usado para navegação. Nesses trechos onde há a chamada barragem, é possível a construção de uma eclusa, então isso vai facilitar o deslocamento de embarcações, como por exemplo essa daqui do Rio Tietê, que atravessa o estado de São Paulo. Então veja, nós temos a barragem e aqui à direita a construção da eclusa. A eclusa deve ser entendida como um elevador para embarcações, para poder superar esse desnível de terreno. No caso aqui do Rio Paraná, do Rio Tietê, nós temos um desnível de 26 metros neste ponto. E esse desnível é na região de Barra Bonita. Então, essa aqui é a barragem de Barra Bonita. Então, observe, a embarcação ela adentra a eclusa, aqui fecha uma porta, há um sistema de bombeamento de água dentro desse espaço, isso vai elevar a embarcação, que vem até aqui em cima, abre nova porta aqui em cima, né, como se fosse uma porta, e a embarcação vai se deslocar pela parte mais alta do rio. Então, o Rio de Planalto, além de produção de energia, ele é super importante também para o deslocamento de pessoas e de carga. Então, essa é uma importância significativa do rio, que é o deslocamento de mercadorias, de grãos, deslocamento de produtos industrializados, deslocamento de recursos minerais. Nesse mapa, vocês têm as principais bacias hidrográficas do mundo. No caso, eu vou destacar algumas para vocês hoje, porque nós vamos falar da construção de canais artificiais que integram os rios principais a seus afluentes e subafluentes, facilitando, dinamizando essa atividade importante que é o escoamento de produção. Então, nós temos aqui no Mapa Mundi a bacia de número 4, que é a bacia do rio Mississippi, que é o principal rio dos Estados Unidos. O de número 7, aqui na América do Sul, que é a bacia do rio Paraná, que vai pegar aqui grandes trechos do Brasil, e juntamente com o rio Paraguai e Uruguai, ele vai formar a bacia Platina, que também tem influência sobre os países aqui do sul da América do Sul. Na Europa, apesar de o maior rio ser o rio Danúbio, eu vou destacar outros rios,
com vocês o rio Reno e o rio Elba, por causa dessa importância da integração de rios através de canais artificiais. Aqui vocês têm a localização geográfica do rio Mississippi. Então, o rio Mississippi é um rio que nasce aqui no norte dos Estados Unidos, perto do lago Itasca, e desloca-se em direção sul, em direção ao Golfo do México. Um dos seus principais afluentes e formadores é o rio Missouri, que vem da região das Montanhas Rochosas. Outro afluente importante é o rio Ohio, que vem da região dos Montes Apalaches, então é um relevo mais baixo localizado nessa área. Na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, nós temos um conjunto de lagos, conhecidos como Grandes Lagos. São eles Superior, Michigan, Huron, Erie e Ontário. Nesse último lago, nós temos a nascente do Rio São Lourenço, que é o principal rio canadense, que se desloca em direção ao Oceano Atlântico. Então, o que acontece em toda essa região do centro dos Estados Unidos, região dos lagos e a região do Vale do Rio São Lourenço? Nós temos uma importante via de deslocamento de grãos, né, principalmente cereais, deslocamento de produtos industrializados e de recursos minerais, né? O rio Mississippi, ele é um rio considerado um rio de planície, que ele atravessa um terreno bastante plano, e isso vai facilitar esse deslocamento, principalmente dos grãos. E nessa área, ao redor, né, do rio Mississippi, nós temos os famosos belts norte-americanos, que são os cinturões agrícolas, como o milho, como o trigo e algodão. As áreas industriais dos Estados Unidos, uma das mais importantes do mundo, é a região do Manufacturing Belt, localizado aqui ao redor da região dos lagos, onde nós temos grande concentração industrial. E no caso do Canadá, as regiões industriais estão próximas às áreas do Rio São Lourenço. Então, essa é uma importante via de escoamento de produção, tanto de produtos agrícolas quanto de produtos industrializados. Nessa imagem, você vai observar a bacia hidrográfica em relação ao relevo do lugar. Como eu disse a vocês, o Missouri, que é o principal afluente da margem direita do Mississippi, nasce aqui nas Montanhas Rochosas, e o Ohio, ele vem da região dos Montes Apalaches. Aqui são altitudes normalmente inferiores a 2.000 metros. Aqui mais um detalhe do rio Mississippi, então a posição geográfica dele. Veja as características de relevo, né? Área de planície, um relevo bastante plano, e esse rio vindo desaguar aqui no Golfo do México. Em relação aos rios que eu falei para vocês da Europa, que eu iria destacar, então aqui, naquele mapa onde vocês têm as principais bacias mundiais, está a bacia do Rio Danúbio, né, que é um rio internacional, chamado de rio internacional, porque ele atravessa vários países europeus, mas eu vou destacar o rio Reno, que nasce aqui na região dos Alpes, desloca-se em direção norte, atravessa o território da Alemanha, vários países aqui da Europa, depois Países Baixos, vindo desaguar no Mar do Norte. Esse é o rio mais navegável do mundo, e várias cidades, vários centros industriais acabaram se instalando às margens deste importante rio mundial e europeu, né? Além dele, à direita dele, nós temos uma outra importante bacia hidrográfica, que é a bacia do rio Elba. Esse rio, ele nasce aqui praticamente na fronteira, uma área montanhosa entre a Polônia e a República Tcheca, e ele se desloca em direção também ao Mar do Norte. Ao longo do rio Elba, nós temos também importantes cidades, centros industriais, e que caracteriza a porção leste, principalmente do território alemão, enquanto que a bacia do Reno vai caracterizar a porção oeste
da Alemanha. Então, sempre foi um grande sonho do governo alemão, que só foi possível depois da queda do Muro de Berlim e a reunificação do território alemão, nós temos uma integração entre o leste e o oeste. Então, isso se faz através das bacias hidrográficas, né? Através de vários canais artificiais construídos ligando esses rios principais e seus diversos afluentes, né? Nós temos um importante canal integrando esses rios, próximo dessa cidade chamada Magdeburg. À direita dela, um pouquinho aqui ao norte, nós vamos ter a capital da Alemanha, que é a cidade de Berlim. Então, sempre foi um sonho alemão fazer a integração desse deslocamento de produção industrial, de grãos, de recursos minerais, entre o leste e o oeste, e ligando também a região de Berlim aos países vizinhos, como, por exemplo, a Polônia ou mesmo a República Tcheca. Então, isso é possível através da construção de uns canais artificiais que estão próximos a essa cidade, como eu disse a vocês. Nessa outra figura, vocês têm as principais cidades às margens do Rio Reno, né? Como Düsseldorf, por exemplo, Colônia, a cidade de Bonn, e antes de chegar aqui no oceano, passando pela cidade de Roterdã, onde nós temos um importante porto, né, nos Países Baixos. E aqui o deslocamento do rio Elba, também em direção ao Mar do Norte. O canal é este. Então, nós temos aqui o rio Elba, nessa parte de baixo, e sobre o rio Elba, essa ponte que tem um formato de um casco de navio. E essa ponte liga dois canais artificiais ao próprio rio Elba e aos rios vizinhos, né, os afluentes e subafluentes. Então, isso também se transforma numa importante via de navegação, de deslocamento de carga e de pessoas, e sem contar a atividade turística. Então, da mesma forma que você observou a imagem da Eclusa, onde nós temos embarcações para lazer e turismo, como esse tipo de embarcação, em Barra Bonita, né? Então, essas embarcações, elas navegam pelo rio levando turistas. Então, uma outra fonte importante econômica para o país e para a região. No caso da Europa, a mesma coisa. Então, veja que esse canal ele é um canal fantástico, né? Integrado ao rio Elba, e dá para você observar. No caso aqui, uma embarcação com pessoas, a lateral, onde as pessoas estão visualizando, podem se deslocar por essa região do canal e embaixo o rio. Aqui outras características desse canal, né, de integração dentro da Europa. Esse canal ele foi inaugurado em 2003, né, e ele mede um total de 920 metros de comprimento, né? Então, no caso, é uma ponte, que é a maior ponte navegável já feita pelo homem, conectando esses canais artificiais que passam sobre o rio Elba. Outra importante via de navegação que eu selecionei para vocês, para falar dessa importância de deslocamento de produção, de pessoas, etc., é a hidrovia Tietê-Paraná. Então, nós temos aqui a bacia do Rio Paraná, então aqui o Rio Paraná, que é o principal rio da bacia, seus formadores, né, que aparecem nessa posição, como o Rio Grande, por exemplo, um dos seus principais afluentes, que é o Rio Tietê, que atravessa todo o estado de São Paulo, nasce aqui na encosta da Serra do Mar, na região de Salesópolis, passa pela capital do estado e se desloca em direção ao Rio Paraná. Ao sul, na fronteira com o estado do Paraná, nós temos o Rio Paranapanema, que é um rio que está bem próximo aqui da nossa cidade de Ourinhos, né? Todos esses rios que estão correndo em direção ao Rio Paraná, como seus formadores, o Rio Tietê, Rio Paranapanema, são rios de planalto. Então, isso significa que eles apresentam grandes trechos que dificultam a navegação. Por isso, a importância das eclusas para escoamento de produção. Mas você poderia perguntar, por que essa via
de navegação é tão importante, principalmente do Tietê, ligado ao Paraná? Porque nós temos aqui no estado de São Paulo o estado mais rico da federação e de maior concentração industrial. Então, além de produtos industrializados, matérias-primas, grãos, frutas, etc. Então, nós temos uma grande produção na área de campo também. E quais são nossos parceiros econômicos nessa região? São os países que formam o chamado Mercosul, como é o caso do Brasil, do Paraguai, da Argentina e do próprio Uruguai. Então, usar um transporte barato, como é o transporte pelos rios, isso faz com que o produto final tenha um preço menor. Então, essa a importância que se vê nessa via de navegação, né? Principalmente o custo final do produto. Aqui um detalhe maior dessa hidrovia, então aqui o Rio Tietê, passando pela cidade de São Paulo, e todas as barragens existentes no rio, no caso o Tietê. Depois aqui nós temos as barragens que aparecem no Rio Paraná e a maior delas, né, no caso, que é Itaipu, que é uma barragem, e aqui nós temos uma chamada binacional, né, que é uma usina hidrelétrica que faz parte o Brasil e o Paraguai. E para finalizar, nós temos aqui mais uma imagem mostrando, em mais um momento, a posição geográfica dessas barragens em toda essa via de navegação. Mas também um destaque que eu quero mostrar para vocês, que são esses terminais chamados intermodais, esse símbolo aqui que vocês estão observando no mapa. Então, o que é um terminal intermodal? São terminais onde essa carga vai chegar. Então, pode ser uma ferrovia, pode ser através de rodovia. Então, o transporte intermodal é quando a gente tem a utilização de vários meios de transportes para deslocamento de uma carga. Então, essa também é uma importante via, né, para essa finalidade. No caso, a integração desses estados do sul do Brasil com os países vizinhos e parceiros dentro do Mercosul. Eu espero que vocês tenham gostado e que aproveitem esse conteúdo dentro das matérias específicas da série de vocês.